Muitas bênçãos do Senhor não têm alcançado a todos que o Senhor queria poder abençoar por conta da desobediência. A desobediência, ela é originária desde o dia que Satanás se revoltou com rebeldia e desobedecendo as ordenanças de Deus, desobedecendo desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva foram tentados por Satanás e desobedeceram a direção de Deus. Desde então nós vemos e infelizmente sabemos que o homem ele teve uma decadência, o ser humano caiu por conta da desobediência. A desobediência de Eva e de Adão trouxeram muita dificuldade para nós, porque hoje nós vivemos essa dor, a falha, a morte nasceu por causa da desobediência. Então, eu vejo que toda desobediência gera um tipo de morte, seja ela física, seja a morte talvez de um projeto, de um sonho. Muitas pessoas estão perdendo o prazer, perdendo a motivação. E a motivação que as pessoas estão muitas vezes vivendo é de alcançar o melhor da terra, mas munidas de uma força, de uma fé a qual o Senhor não a chamou a fazê-lo. E aquilo que Deus nos dá autoridade para fazer, muitas vezes nós não queremos. Então muitas pessoas, elas não alcançam o propósito principal de Deus por causa de serem pessoas desobedientes. E o desobediente, ele sofre. O desobediente, ele paga um preço alto. E hoje eu quero até continuar a mensagem que comecei ontem com vocês, falando sobre o rei Saul. O rei Saul, ele não veio da linhagem da casa de reis. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar o que o desobediente está perdendo. Vamos pensar o seguinte, o Saul, ele era um homem, a Bíblia fala que era um homem muito forte, o homem mais forte, de Israel. E a Bíblia fala também que ele era um homem que ajudava o seu pai. Ele, inclusive, o dia que o Samuel o encontrou, ele tinha saído em busca dos jumentinhos do seu pai. Ele era um homem justo. A Bíblia fala que o Saul era um homem de qualidade, um homem que se via nele, uma grande, olhando para a vida de Saul, se conseguia enxergar uma grande esperança sobre ele, um homem de grandes expectativas sobre a vida dele. Porém, ele não nasceu na casa de rei, ele não tinha aparência de rei, ele era um bom homem. No entanto, que a Bíblia fala que o povo escolheu Saul, e Deus permitiu que ele se tornasse, então, o governante de Israel. Ele não era nada, ele não era ninguém. Assim, muitas vezes, como eu e você, não éramos nada. Não tínhamos visão, não tínhamos conhecimento de nada. E Deus nos fez crescer. Deus nos fez ser algo. Deus nos fez ser alguém nesta vida. E, diga-se de passagem, o Saul deveria, no mínimo, ter pensado que do mesmo jeito que do nada ele apareceu, ele do nada podia sumir também, poderia se perder. Em 1 Samuel capítulo 15, conta a derrocada, o fim, o precipício que trouxe grande batalha para o Saul. A partir desse dia, dessa leitura que nós fazemos agora, nós vamos ver que foi-se 40 anos, até que Davi tornasse o rei, fosse estabelecido o rei em Israel, mas nesses 40 anos, a paz do coração de Saul se perdeu. Quantas pessoas não perdem a paz porque elas escolheram errado, fizeram errado, agiram errado, enxergaram errado as coisas e por terem feito aquilo que não agradou a Deus, a bênção se apartou. A bênção de Deus se apartou da vida dela. E isso é preocupante. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Do versículo 1 em seguida. Nós vamos pôr o SS ali que o pastor vai continuar aqui. Não sei até onde Deus vai permitir a gente chegar. Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei o que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito.
Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Vamos parar por aqui um pouquinho. Vamos lá. O poder de um rei, né, estava atrelado à obediência a Deus, principalmente em Israel. Lembrando que quem estava à frente deste povo era o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele era aquele que foi juiz e profeta. Ele julgava as causas do povo, ele era aquele homem que tinha à frente, né, o Senhor falara com ele e ele falava com o povo. E quando o Samuel, ele ficou sabendo que o povo já não queria mais ele, até por causa de uma coisa bem séria, porque os filhos dele eram filhos errantes, os filhos não quiseram andar nos caminhos de Samuel. Então o povo preferiu que tivesse um rei, né? Então, aderindo para Israel a monarquia, tirando a autoridade de Samuel como juiz e profeta e tirando a autoridade de Deus, querendo então, assim como as outras nações, ter um rei também. Agora você veja que quando Samuel vem a confirmar, vem colocar a unção sobre a cabeça do rei, para confirmar o reinado, para pôr uma coroa sobre a cabeça de Saul, o Saul é provado. Eu vou dizer para você, na nossa vida, vão existir dias que nós seremos provados. O que é ser provado? Você tem que passar por uma prova. Ponha na tela para mim, pode pôr em tela cheia, Deuteronômio 8:2. Deuteronômio, capítulo 8, com versículo 2. Pode pôr em tela cheia, eu leio na tela também aqui. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E Ele também permitiu que você fosse humilhado, para também que você passasse por tentações, para saber realmente o que estava dentro do seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então veja que o Senhor, Ele, antes de confirmar algo sobre você, sobre a sua família, sobre algo que Deus tem um propósito de usar você para fazer, Ele vai primeiro fazer uma prova com você, vai testar. Será que essa pessoa realmente vai estar comigo? Eu acho que todas as pessoas, elas deveriam ter essa experiência. Todas as pessoas. Será que eu sou fiel de verdade? Porque há pessoas que elas são fiéis enquanto está tudo bem. Enquanto ela não teve um problema, enquanto ela está bem. Mas tem dias que para você manter a fidelidade à sua palavra, você vai ter que colocar a sua fé em prática. Você vai ter que aplicar um coração de maneira que você vai ter que deixar todas as coisas que estão acontecendo à sua volta e olhar somente para a direção dada por Deus. E a direção dada por Deus é: você precisa ir aos Amalequitas, que era uma nação, né? Uma nação que infelizmente se oporam-se, tentaram impedir o acesso do povo de Israel à terra prometida, tentando impedi-los quando saíram do Egito. E como a Bíblia fala, Deus não se esqueceu da maldade destes amalequitas. Eu até gosto de explicar para as pessoas, Deus é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Ele honra aos que honram a Ele. Mas Ele não esquece a maldade, Ele não esquece. Deus não tem falha de memória. Claro, estou falando daqueles que não se arrependeram. Os amalequitas não se arrependeram. Não se curvaram diante de Deus. E por isso então chegou um dia para os amalequitas que se levantaram contra Deus. Chegou um dia de juízo. Louvado seja Deus que nós temos hoje a graça do Senhor, que nos dá essa liberdade de pedir perdão, de nos arrepender e ter a graça da salvação. Mas os amalequitas nesse dia não tiveram. Para eles chegou o fim da história. Por que chegou o fim da história? Porque Deus queria fazer justiça. Deus queria fazer justiça sobre esses homens, sobre essas cidades, essa cidade de Amaleque, queria destruí-la, porque eles foram maus diante de Deus. O mal nunca vai ser visto por justo diante do Senhor. O mal nunca vai ser visto como alguém que faz o que é certo diante de Deus. Aquele que faz o que é errado, que faz o que Deus não se agrada, essa pessoa ela nunca vai conseguir encontrar justiça da parte de Deus ao que é bom a seu respeito, se ela faz o que é errado. Então chegou o dia de juízo para o amalequita que não mudou, que não saiu do caminho errado. Aí então,
Da mesma forma, da mesma maneira, aconteceu que Deus falou: olha, Samuel, fale com Saul, porque agora é a hora de provar o Saul. Se o Saul vai andar como você andou, porque o Samuel, ele que dava a direção para o povo de Israel. Era ele que falava as palavras, ele que julgava ali Israel. Agora o Senhor fala: vamos fazer o seguinte, Samuel, vamos provar o coração de Saul. Fale para ele que é para ele fazer exatamente assim. Você vai fazer assim, assim, assim. Deus deu uma ordem expressa. O que ele falou? Vá e acabe com tudo. Nada que existe dentro dessa terra é para você. Nada é para você. Você não vai pegar vaquinhas, você não vai pegar boizinhos, ovelhas, você não vai pegar ouro. Tudo que tem nessa cidade é amaldiçoado e nada é para você. E uma das coisas bem importantes e relevantes, que não está descrito, mas para nosso conhecimento, quando um reino entrava em guerra com o outro, quando aquele reino que ganhasse, ou seja, o exército que ganhasse a batalha, eles então iam até os inimigos e eles tomavam os despojos. O que eram os despojos? Despojos eram as riquezas, eram as espadas, eram os escudos, era o ouro, as roupas, os alimentos. Esses eram os despojos. Eles traziam os despojos para a sua cidade como prêmio da vitória de ter vencido os inimigos. E nisso eles foram até a terra onde Deus pediu. Automaticamente, ao ouvir a voz de Deus, ao entender o que Deus queria fazer, não pensou duas vezes, o Saul se levantou e foi obedecer. E isso, digo para você, que é uma coisa bem importante de a gente pensar, porque muitas pessoas são como Saul, que Deus quer abençoar ela, que Deus quer usar essa pessoa, mas no dia da prova, no dia que Deus quer provar o coração dela, ela faz aquilo que ela acha melhor, ela não quer fazer 100% aquilo que Deus pediu para ela fazer. Aí lá no versículo de número 5 eu parei, vamos no 6 agora, diz assim, versículo 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, que pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Ou seja, ele sai em caminho aos amalequitas, e a intenção dele, olha, ele diz esses edomitas que estão no meio do caminho, ele fala: saiam daqui, porque a briga não é com vocês. A minha luta não é contra você. Deus mandou que eu fosse até os amalequitas. Até agora, da saída da frente de Samuel até a chegada dos amalequitas, ele não pensou duas vezes em fazer exatamente o que Deus pediu. Ele está indo na direção. Talvez seja o seu caso. Você está andando na direção, sempre caminhando, né, em frente e avante. Só que olha o que diz o versículo de número agora 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo, preste atenção nessa parte, e Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Bom, vamos parar aqui um pouquinho. Então veja que quando Saul ele chega até o território dos amalequitas, ele não pensa duas vezes, ele já começa a trazer destruição, como Deus disse: essa terra vai ser destruída, porque esse povo foi contra mim, esse povo agiu contra mim. E quando isso acontece, a Bíblia fala que ele tem visão do rei, o rei Agag, não sei por que cargas d'água, ele decidiu ficar com o rei em posse dele. Ele não sei por quê. Não sei se ele queria talvez falar com o rei Agag, para o rei Agag dar a ele instruções de como ser um rei, ou coisas do tipo, né? Porque ele era um rei já experiente. E também a Bíblia fala que ele olhou para as ovelhinhas, ele olhou para os bezerros, para os bois, e ele viu uma oportunidade. E a Bíblia fala com clareza, muito direto: o rei Saul e o povo perdoaram esses animaizinhos. Quer dizer, as coisas boas que tinham, né? Ou seja, os despojos que Deus disse que não era para perdoar nada, não era para trazer nada, era para destruir tudo. Ele não fez o que Deus mandou.
Então veja que muitas pessoas, elas estão a um passo de ser uma pessoa, olha que a pessoa vai vencer. Eu vou dizer para você, eu já passei por situações assim que eu não queria ter passado, vou ser sincero para você. Tem pessoas que a gente espera que elas nunca vão mudar, que elas sempre vão continuar naquela tocada, que elas vão sempre continuar, né, como diz um ditado, devagar e sempre, aquela pessoa que não para, aquela pessoa que insiste, mas as pessoas mudam. É triste falar para você, já pastoreei igrejas onde via pessoas que eu falava, puxa, essa pessoa é muito firme. Pense numa pessoa obediente, que ajuda, que trabalha. E infelizmente os anos vão passando, a gente às vezes tem contato com nossos amigos pastores e descobrimos de pessoas que abandonaram a fé, outros que desviaram, outros que no meio do caminho tiveram um coração rancoroso, magoado, que se levantaram contra os seus líderes, que se levantaram contra a igreja, se levantaram contra o pastor, se levantaram contra Deus. É triste falar isso para você, mas as pessoas mudam e infelizmente elas têm mudado para pior. Não estou generalizando, mas grande parte tem mudado para pior. Tem pessoas que estavam uma crescente, como Saul, crescendo. Chegou o dia do ápice da vida de Saul. Chegou o dia que Deus falou, olha, vai lá. Peça que ele faça essa obra e após ele terminar, cumprir tudo como eu falei, aí então eu vou colocar sobre ele a alegria de saber que ele, o filho dele, o filho do filho dele, assim todas as gerações de sua casa serão lembradas na terra, porque de Saul será todos os reis de Israel. Só que o Senhor viu que o Saul fez algo do jeito dele. Sabe quando você recebe uma direção, é para fazer assim, é para fazer desse jeito, mas a pessoa faz ao contrário? É para fazer dessa maneira, mas a pessoa faz de outro jeito. E aí então o que acontece? Aí as pessoas elas vão ficar, o Senhor fica triste com ela, porque ela não está fazendo aquilo que lhe é mandado. Aí então, o que acontece? Deus manda o Samuel até novamente a casa de Saul. E quando acontece, ele chega e diz assim, ó, versículo 10 em diante. Então, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O Samuel, ele se entristeceu com Saul. Samuel ficou triste em saber que o Samuel foi para abençoar. Olha aqui, ó, o pastor está com um vaso com azeite aqui, ó. O Samuel chegou com o vaso do azeite para abençoar, né? O azeite, ele serve como uma referência de unção, uma bênção, né? Ele chegou com o vaso para poder colocar sobre a cabeça do rei a bênção. E quando ele chegou para ungir o Saul, Deus falou, opa, pode parar, não vai ungir não, porque ele me desobedeceu. Então, para aí, a bênção não vai chegar sobre Saul. Então, tem pessoas que, assim como Saul, tem tudo para vencer. Tem a oportunidade de suas vidas para vencer. Mas por não andarem realmente de acordo com tudo que lhe é mandado, elas desprezam a bênção, perdem a bênção, e aí então, depois, como disse, né, alguns, né, aí vai ter a dor de cotovelo, vai falar mal do Samuel, né? Vai falar mal, é igual as pessoas que, eu vou dar um parênteses aqui, né, vou abrir um parênteses com você, tem pessoas que ela sai da igreja, ela sai falando mal, ela sai criticando, ela sai muitas vezes falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal das pessoas que estavam com ela. Só que, na verdade, o maior problema pode ser que teve coisas que aconteceram, não estou aqui generalizando com todas as pessoas, mas em grande parte o maior problema foi dentro de você. Foi você que não quis permanecer. Não, pastor, é que eu ouvi coisas. Você vê coisas erradas desde quando você nasceu. Agora você vai falar que você não, que Deus te mostrou para você uma coisa diferente daquilo que você sempre viu? Não, o que o Salomão mesmo disse, olha, nesse mundo tudo que passa, tudo que aconteceu é o que acontece hoje. Nada é novidade. A primeira família que existiu na terra, Adão e Eva, os seus filhos, um tirou a vida do outro. Quer dizer, as maldades do mundo sempre existiram. O pecado sempre esteve à flor da pele do homem. A diferença está naquele que faz a obra na sua totalidade, que é aquela pessoa perfeccionista na fé,
O que é uma pessoa perfeccionista na fé? Que sempre está de pé, que nunca deixa se abalar. O Saul, por mais que os olhos dele se engodaram com o desejo de ganhar um pouco mais, porque às vezes é assim. A pessoa está tão desejosa de ganhar um pouco mais de dinheiro, de talvez conquistar um ambiente, um lugar, uma posição. Ela às vezes ela luta por aquilo, e diga-se de passagem, o Saul foi merecedor. Deus permitiu que ele estivesse à frente do povo, mas no dia da confirmação, porque o dia principal da nossa vida é o final. O final de nossas vidas é o principal, porque o final vai ser o começo, né? O final vai ser o início de uma nova vida com o Senhor, uma vida, né, do corpo glorificado, o dia que o Senhor me levará para o céu. Então pense na sua totalidade da sua vida, o dia que você nasceu até o dia que você partir ao céu com o Senhor. O Senhor vai te achar você em obediência ou vai achar você... Porque muitas pessoas começam muita coisa, mas não terminam nada. Ela começa a fazer as coisas certas, ela começa a sair do que é errado, ela começa a pregar, ela começa a evangelizar, ela começa a buscar a Deus pela família, ela começa muita coisa, mas não termina. Assim como Saul começou fazendo o que Deus pediu e terminou desobedecendo. As pessoas mudam, e por elas mudarem, elas muitas vezes elas não jogam a bênção de ninguém fora, ela joga a bênção de Deus fora. Ela pensa que vai fazer mal para alguém, mas ela está fazendo mal para ela mesma. O mal que Saul fez não foi para Israel, foi para ele mesmo. E para você que conhece bem a história, olha a forma que o Samuel vai tentar fazer o Saul, pelo menos enxergar o erro dele. Normalmente a pessoa que está errada, o orgulho, né? Uma casca de pedra fica em volta do coração e faz com que ela não interprete que ela está errada, ela acha que está certa. Versículo de número 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou para si uma coluna. Ele fez até uma coluna, fez até um obelisco lá com o nome dele, né? Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e saiu e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Veja que o primeiro encontro de Saul com Samuel, depois do que ele tinha feito, ele chegou: ô profeta, eu fiz tudo do jeitinho que o senhor pediu. Sabe aquela pessoa que ela ela sabe que fez errado, mas ela quer tentar dar uma de bagre ensaboado? Sabe o que é o bagre ensaboado? Já pegou um bagre? Já pegou bagre já, Silvio? Já pegou um bagrão? Bagrão é aquele peixe liso que não tem escama. Se não tiver habilidade para pegar o bicho, ele escapa, porque ele é liso. E se estiver ensaboado, então aí que você não pega, né? Então o que está escrito aqui, irmão? Ele veio de uma de ligeirão. Não, fui lá e fiz tudo como o senhor mandou. Irmão, não tem nada oculto, não tem nada de erro nesse mundo que não fica aparente. Tudo vai aparecer, irmão. Não vai ficar nada impune. Nada fica para trás. Se diante dos homens não fica, quem dirá diante de Deus? Aí ele diz, versículo de número 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que eu ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, o porquê o povo perdoou ao melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Deus mandou destruir o resto? Foi isso que Deus mandou fazer? Não. É o caso de muitas pessoas que Deus fala com ela: olha, você tem que deixar a bebida, você tem que deixar as drogas, você tem que deixar o adultério, você tem que deixar a fornicação, você tem que deixar esse orgulho, você tem que deixar esse sentimento de preguiça que te domina. Você tem que deixar isso. Você tem que deixar essa maldade. Você tem que deixar essa maldade. Você tem que deixar. Mas Deus fala com você, mas você não acredita. Você não percebe, você não nota que você parou com certas coisas, mas continua com outras. Você ama fazer as coisas para Deus, você ora pelas pessoas que estão fora da tua casa, mas amaldiçoa quem está dentro da tua casa. Você abençoa a empresa do vizinho, mas amaldiçoa a sua.
Ah, aquela empresa é boa. Ah, como eu queria trabalhar lá. Ah, como eu queria fazer aquilo. Mas a tua você não abençoa, a tua você não acha que é uma empresa boa. É porque minha empresa não presta, mas é daí que vem teu sustento, filho de Deus. É daí que vem teu sustento. Aí você reclama, você fala mal. E o que eu acho importante e relevante de falar é que ele se desculpa com uma desculpa esfarrapada. Normalmente a pessoa que está errada, ela está tentando sair da pena, porque todo erro tem um problema que vai ser gerado por ele. Para tentar se escapar desse problema, o que o Saul fala? Não, senhor, o senhor sabe como que é, né? As pessoas são difíceis de lidar. Já ouviu essa? É difícil lidar com o ser humano. Ó, ser humano, vou te falar um negócio. Eu até queria, sabe, o profeta, viu, pastor? Eu queria fazer certo, mas o povo não quis. O povo quis, infelizmente, eles queriam trazer as melhores ovelhas e as melhores vacas. E eu, sabendo que o povo que manda, eu deixei. Quem era o rei de Israel? Não era o Saul? A autoridade, a decisão não estava sobre o rei Saul? Por que ele vem agora dar desculpa e falar que é o povo que mandou? Ai, pastor, a culpa é da minha esposa. A culpa é do meu marido. Ai, irmão, por favor. Você não fez certo porque você não quer fazer, você não se esforça para fazer. Você faz errado e vai continuar errando enquanto você não decidir abrir teu coração e falar, Samuel, que é o caso pastor dele, Samuel, eu fui lá, mas o diabo me enganou, eu caí, e eu quero aqui me redimir, eu não vou fazer mais isso, eu não quero que Deus esteja contra mim, ore ao Senhor por mim, vamos apresentar a Deus um holocausto, um sacrifício, porque eu não quero perder essa bênção. Sabe qual é uma das coisas que eu gosto de falar sobre isso? Você deve se lembrar que Davi, quando ele foi rei, foi um dos melhores reis de Israel, a Bíblia fala, por exemplo, no Novo Testamento, quando se lembravam de Jesus, eles, por fazer menção, e sabendo que Davi foi um grande homem de Deus, eles falavam Jesus, filho de Davi. Porque foi da casa do rei Davi, da família, da genealogia de Davi, que nasceu Jesus Cristo de Nazaré. Agora, a pergunta que eu faço para você: quem era o rei? Davi ou Saul? O primeiro rei, o qual seria, lembrando que a monarquia é assim, morre o rei, quem assume é o seu filho. No caso, Saul teria eternizado sua vida nesse dia. O que é eternizar sua vida? Ele ia morrer, mas ele não morreria. O legado de Saul continuaria vivo, porque passaria os anos, seria o Saul, quando chegasse em chamar Jesus, seria assim as palavras, Jesus, filho de Saul, lembrando, fazendo menção, tá? Fazendo menção, Saul foi esquecido por ser desobediente. Será que você vai ser esquecido por ser desobediente? Será que você no último dia será deixado, como Jesus disse, as ovelhas vão estar para um lado e os bodes vão estar para o outro? Um dia desse aí eu vou mostrar para vocês, tem até um rapaz na internet aí, que ele mostra os vídeos dele, que ele tem um bodezinho, e esse bode, ele termina de preparar um coxo para o bode comer, o bode vai lá e quebra tudo dando cabeçada. O pastor está dando comida para você e você está bravo, está batendo, porque não é bem assim, porque não sei o quê, tem gente assim. Você está recebendo o alimento, está recebendo a palavra e ainda está dando cabeçada, está contra. O que deveria ter feito Saul Senhor, eu errei, eu falhei, vamos fazer o seguinte, Samuel, vamos fazer o seguinte, eu não fiz lá, mas vamos fazer o seguinte, eu vou degolar todos esses boizinhos aqui agora, vou matar todas essas ovelhas aqui, vou matar o rei Agag, que o senhor mandou que eu fizesse isso, eu vou lá, eu não fiz antes, mas eu vou fazer agora. Eu vou dizer para você pode não ter feito antes, mas você pode fazer agora. Você não deveria ter saído da obediência. O desobediente sofre, porque ele vai ver outro desfrutando do que era para ele desfrutar. O que era para você estar vivendo, você não vai viver porque você ficou achando que era o homem quem te honrava. Você achava que eram as pessoas que faziam alguma coisa para você. Se você estivesse bem pertinho do profeta Samuel, não, o profeta Samuel é meu amigo. Você vê que quando Deus rejeitou o Saul, o Samuel chorou, o Samuel passou a noite inteira orando, porque ele não queria que acontecesse isso. Irmão,
Um homem de Deus como Samuel não queria o mal de ninguém, muito menos o Saul. Mas quem rejeita a pessoa, ou quem aceita é Deus, irmão. E é a sua atitude que vai mostrar se Deus está com você ou não. E eu termino no versículo 16 agora. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. Quer dizer, o Senhor já falou demais, já entendi tudo que você falou já, tá, Saul? Deixa eu falar o que Deus quer falar para você. Tem gente que quer tentar se livrar, né? E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, destruí-los. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas. Ou seja, ele continua dando desculpa. Não foi eu, Samuel, foi o povo, não foi eu. Aí versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quer dizer, se você obedecer, você não vai precisar sacrificar. Se você estiver na palavra, porque você sabe que nesse tempo, nesse período, eles, quando pecavam, eles iam e matavam um carneirinho, matavam ali uma ovelhinha e estava tudo certo. Quer dizer, o pecado era escondido. Só que o Senhor disse: olha, esse homem, no dia que eu fui para confirmar a bênção dele. Parece brincadeira às vezes, não parece? Puxa, pastor, no único dia que eu não fiz certo foi o dia que eu fui testado. O único dia. Não é o único dia, na verdade aquilo estava onde? No coração. O coração de Saul estava mais pensando na coroa do que em Deus. Estava mais pensando na posição dele do que em Deus. E foi ali onde Saul então escutou, acho que talvez a palavra mais amarga da vida dele. Porque a partir daqui, o que acontece com Saul é que até os demônios, até os espíritos do inferno começam agora a reinar dentro do coração de Saul. Demônios tomam posse do coração dele. E é isso que acontece com aqueles que se desviam do Senhor. O demônio domina a pessoa. A pessoa sai com raiva de tudo e de todos. Separação, ódio, raiva, perseguição. A pessoa se torna uma pessoa maligna, dura. Fala de pessoas de bem como se falasse de um cachorro. Pense bem, se você não desobedeceu a Deus e você precisa se redimir, tirar o que está errado de uma vez. Não dá para ficar com... pastor, eu parei já 90%. Não existe 90%. Ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Ser direto com o Senhor. E Deus vai lhe abençoar, lhe perdoar. Você vai poder novamente voltar a levantar a tua cabeça. Mas seja obediente. O desobediente sofre. E pare de dar desculpas. Tome atitudes que mostrem, porque a Bíblia fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mostre que realmente você mudou. E o Senhor vai restaurar a tua morada de justiça. Amém?